Vamos lá, gente. Vamos falar agora de bens. Vamos falar agora de testamento, de herança. Você fala, isso é coisa para rico. Isso não tem nada a ver comigo. Mas peraí, às vezes você tem um sítiozinho, ou uma casinha, uma cabaninha. Ou então você tem a sua, mas tem um apartamentinho na praia. Aí você pensa, mas eu só tenho um. Tá, mas isso pode dar dor de cabeça para aqueles que ficam. E provocar aquilo que a gente não quer. Briga com os que a gente ama, não é verdade? Então vamos organizar tudo isso. A advogada especialista em direito da família, Sandra Daniotti, ela está aqui e vai tirar todas as nossas dúvidas para que você possa fazer bem direitinho essa divisão dos bens. Seja bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, viu? Bom te receber, Boa viu? tarde a todos. Vamos sentar aqui, Sandra, vou sentar aqui do seu lado. Pra gente ajudar a quem tá em casa. E eu vou aprender junto também. Porque aprendemos todos os dias, né? A gente tem essa ideia, né? De, testamento, a gente vê em filme, novela, aquela coisa de gente muito rica. Abriu o testamento, faleceu, então junta a família inteira e aquele susto, né? Mas qualquer pessoa pode fazer um testamento? Qualquer pessoa, a partir dos 16 anos, pode fazer um testamento e testar aquilo que ela possui, né? Então você só pode fazer constar no testamento os seus bens e o que a gente tem que saber muito e explicar para as pessoas é que só você pode testar, doar, né? No testamento você vai dizer assim, olha, eu quero que X bem, quero que esta casa, esse terreno fique com o meu filho X, o outro com tal, mas aí você só pode fazer isso 50%. Por quê? Porque se nós ultrapassarmos os 50%, você ultrapassa o que a gente chama de legítima. O que é legítima? É o direito dos herdeiros. Então, se você quiser fazer uma doação, por exemplo, num testamento, você pode não necessariamente ser para os herdeiros, para um filho, para um parente. Você pode fazer isso para uma pessoa que você quer bem, que você acha que você deve obrigação, que cuidou de você, que foi muito importante na sua vida, e você pode fazer. Desde que seja respeitada a legítima. O que é a legítima? É aquele 50% que vai ser distribuído quando do seu falecimento. Pode ser menos que 50%? Por exemplo, eu posso ter uma casa e decidir que eu quero doar 30% dessa casa para uma pessoa que cuidou de mim. E os 70% restantes dividir para os 3 filhos, 2 filhos? É isso que nós temos que fazer, sempre a contagem. Então, vamos supor, se você tem um imóvel, que nesse imóvel, comprovadamente, ele vale 500 mil, hipoteticamente falando, você só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Tá, então eu posso dispor de 250, mas eu posso dispor de menos para fazer a doação? Exatamente. Você até os 50%. Se você fizer 55%, 60%, 70%, esse testamento pode ser invalidado. Ele vai ser questionado. Por quê? Porque invadiu aquele 50% que vai ser dividido entre os herdeiros, que são os filhos, que no caso, por exemplo, se tem os pais vivos, os ascendentes e os descendentes, então marido, esposa, filhos e aí descendo na classe dos herdeiros, né, dos necessários. Perfeito. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode fazer um testamento, você disse, mas tem um limite de idade? Às vezes a pessoa está muito idosa, está com uma demência, está com esquecimento, ela pode ou vai precisar passar por um perito, uma avaliação? Então, muito sério isso que você falou, isso gera muita dúvida. Qualquer pessoa pode fazer, desde que ela esteja comprovadamente, vamos dizer assim, comprovadamente, entre aspas, né? Porque não necessariamente precisa ter um atestado médico, uma declaração médica. Eu sempre sugiro, quando as pessoas nos procuram, eu digo, olha, tem 80 anos, tem quase 90 anos, eu faço testamento de pessoas de 80 e poucos anos no escritório, completamente lúcidas, e que elas dizem, eu quero dispor do meu patrimônio, olha que coisa linda, construiu a vida inteira, eu quero dispor do meu patrimônio para este filho, ou para um enteado, ou para um neto, ou para um amigo meu que cuidou de mim, que foi muito bom para mim, e eu quero dispor desse patrimônio. Aí eu digo assim, você frequenta, eu como advogada, né, por cautela, né? Que é sempre importante, né, Cláudia, a gente ter assim, falar, mas é excesso, mas é melhor você se prevenir, porque depois a pessoa vai dizer assim, não, já está...
Porque hoje as pessoas estão envelhecendo muito mais, saudável, se cuidando muito mais. Então uma pessoa hoje com 80 anos, que se fala em estatuto de idoso com 60, que lá atrás, 60 anos já era considerado idoso, uma pessoa que não praticava esporte e tinha dificuldade, já entrava numa situação de dificuldade mental, etc. Hoje já não. Hoje as pessoas são ativas, se cuidam mais e podem falar aquilo que elas querem. Então eu digo, se você tiver acompanhamento médico e esse médico atestar que você está em perfeitas condições, tudo bem, faz um atestado e você já deixa lá no cartório junto, você já deixa demonstrado que você tem condições, perfeitas condições mentais. Ah, porque é um herdeiro da parte a que tem direito 50% ou da totalidade, ele pode reclamar, dizer, por exemplo, ele fez esse testamento, mas não estava em boa condição? Pode, tudo pode. Poder pode, provar é que são elas. Entendi. Aí se a pessoa faz e ela tem esse aval médico, então já fica mais garantido. Vamos esclarecer uma coisa que eu acho importante aqui para as pessoas. A pessoa pode estar hoje em perfeitas condições, mas as coisas mudam, então ela fez um testamento. Olha, Cláudia, o que é importante saber, o testamento você pode mudar até o último dia da sua vida. Então, o que vai valer? Sempre o último. Então, você pode ter 10 testamentos. Eu briguei com esse irmão, eu briguei com aquele filho, não quero isso, vou mudar, vendi aquele imóvel. Muda, né? Muda o testamento, vai lá e muda o testamento. É um ato de vontade. Então, ele mudou o testamento. 80 anos, sei lá, 70, hoje não tem essa idade, começou com um processo de demência pós ter confeccionado o testamento. Então, assim, aí faleceu. Quando que se sabe que tem um testamento? Quando é testamento público, ele fica registrado, né? Fica no cartório, documentado, no livro, registrado tudo certinho. E as pessoas não devem ter acesso. É importante que o testamento é ato de vontade, a pessoa vai sozinha e faz sem que seja obrigado, sem que seja coagido, porque se houver coação... não tem que ter testemunha? Testemunha, sim. A testemunha do ato, sim. Mas não pode, por exemplo, um filho, você vai lá e faz o testamento porque eu quero aquele imóvel assim. Aí já é uma coação, aí já existe uma fraude, aí ele pode ser futuramente questionado. Mas vamos dizer assim, estava bem, perfeito quando fez o último testamento, depois ele desenvolveu uma demência, tá? E aí um dos filhos herdeiros, como você disse agora, questionou. Pode questionar, sempre se pode fazer, né, questionar. Mas ele faleceu e estava em estado de demência. Comprovadamente, tem documento médico, tá? Mas na época em que foi confeccionado o testamento, ele estava em perfeitas condições mentais, psíquicas, inclusive tem comprovação médica. E tudo isso é discutido onde? No judiciário. Então, tudo que se fala tem que se provar. Então, estava em estado de demência há 10 anos atrás? Estava? Tá, então vai caber aos outros herdeiros ou aquele que ficou encarregado de abrir o testamento, né? Na hora da abertura do testamento, então comprovar. Houve impugnação ao testamento? Então vai ter que provar. O que você quer impugnar? Ele tinha um problema, tinha mal de Alzheimer ou tinha qualquer outra doença. Tá, então você tem documento isso? Tem. Então vai se provar. Não, na época em que abriu, em que ele confeccionou o testamento, ele estava saudável. Perfeito. Então, agora, eu tenho uma pergunta. O testamento facilita o trâmite depois para os herdeiros? Então, na verdade, o testamento, ele auxilia aquele que quer fazer a doação, ele já deixa, vamos dizer assim, tranquilo a pessoa que quer fazer a doação. Então, ele sabe que se ele partir, aquela situação está resolvida 50%. Mas para resolver, porque a gente ouve tanto falar assim, isso está com inventário, isso está não sei o quê, isso é herança, é meio complicado. Nesse caso, facilita? Deveria facilitar, só que as impugnações é que são elas. Por quê? Pode aparecer um outro herdeiro, né, que não estava... Se não tiver impugnação, facilita. Vai fluir normal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se, por exemplo, um pai, ele quer deixar para os filhos. Sim. Não tem outra pessoa. Como manda a lei, sei lá. Sim. Se ele não fizer testamento, ele precisaria fazer testamento? Não necessariamente. O testamento é um ato de vontade unilateral, né? Então, mas o testamento é só para exceções. Por exemplo, eu tenho um apartamento. Se eu morrer, esse apartamento será dividido para os meus filhos.
Eu não vou fazer testamento. Ou eu posso fazer testamento, mesmo que seja por uma coisa óbvia? Você só pode fazer o testamento nesse caso se você quiser que até 50% seja direcionado para uma determinada pessoa. Ah, tá. No caso de ser no trâmite normal, não tem por que fazer testamento. Tem um apartamento, ou dois, ou o que seja, o patrimônio todo da pessoa, tá? Então, o que acontece? A diferença que você está falando é o testamento é um ato praticado antes de morrer. E que ele só vai ser colocado em prática pós-morte. Que vai ser aberto o testamento e vai dizer, olha, a vontade do decúbito do falecido era essa. Não fez testamento, o que se faz, Cláudia? Abre-se inventário. Abre-se o inventário dos bens deixados pelo falecido. Então, sai aquela personalidade da pessoa, entra o espólio, que a gente chama, olha quanta palavra difícil, né? O espólio, que é o conjunto de bens deixado pelo falecido, e que vai ser direcionado para quem? A quem de direito? Aos herdeiros. Então, lá, no rol, né, que temos o rol taxativo dos herdeiros, as pessoas que devem receber esse patrimônio, então vai ser feito colocar todos os bens, o patrimônio, o inventário é isso. Dizer, morreu em tal data, a gente faz assim, em tal data, conforme certidão de óbito, puxa se tem... Aí a gente é obrigatório puxar certidão negativa de testamento. Porque se tiver um testamento, eu não posso fazer o inventário da forma como diz o código. Tem que ver direitinho se tem, se não tem. Porque se você tem um patrimônio 100%, vai dividir o 100%. Ou se tem um casal, faleceu um, o 50% vai ser dividido, então esse 50% vai ter que ser dividido entre os herdeiros, né, dentro das condições legais, e vai ser feito o inventário. Então eu vou dizer, olha, resguardado esse 50%, que é da outra parte, dividimos assim, 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 de acordo com a lei. Isso é o inventário. Mas se tem o testamento, breca. Por quê? Eu tenho que abrir primeiro o testamento e dizer, olha, não, o falecido disse que esse 50% desse patrimônio dele, 25% ele queria que deixasse para X pessoa. Então aí vamos deixar os 25% e dividir o restante. Para fazer o testamento e deixar alguma coisa para alguém, eu posso ter só o nome completo dessa pessoa ou eu preciso ter documentação dessa pessoa? Então, você precisa dos dados da pessoa, documento, nome, endereço, para fazer constar no testamento. Por quê? A pessoa, Cláudia, é diferente de doação. Ela nem precisa saber. Ela nem deve saber, na verdade. Mas tem que direcionar, porque a gente tem que saber, não adianta só o primeiro nome. Então, é o nome completo, CPF, endereço, todos os dados bonitinhos. Tudo que tiver. Se tiver cópia de documento, é que a pessoa não vai falar, me dá o seu documento que eu vou fazer um testamento. Já pensou de há 4 irmãos vai falar, vou fazer um testamento para deixar para você? Aí o problema já complica. É instalado. Doutora Sandra _Daniotti, ela tá lá no Instagram, tá? Só Sandra _Daniotti com 2 T's. Sandra _Daniotti. O WhatsApp é o 11 9 45 54 3405. Pode mandar um WhatsApp e tirar mais dúvidas. 11 9 45 54 3405. Obrigada. Eu amei nosso papo. Eu também. Conversar mais vezes sobre esse assunto. Sim, muito obrigada, viu? Tá bom? Obrigada, um abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.